Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje, inédito aqui, estamos com o yogi mestre espiritual brasileiro Sri Prem Baba. Muito obrigado pela presença, viu, Baba? É uma grande alegria estar com vocês aqui do Lean Podcast. Maurício, Ricardo, vamos navegar pelas águas dos mistérios da vida. Exato, Nossa. gratidão, mestre. Exatamente, a gente sempre quis trazer o Baba aqui, então fiquem aí que vai ser aquele papo super bacana do Lean Podcast aqui, super profundo, pro nosso autoconhecimento, tá bom? E para você que tá chegando e ainda não é inscrito no canal, deixa seu like, inscreva-se aí para ajudar a compartilhar esse conhecimento sem igual. Baba, vamos lá. A gente fala muito aqui, né? É um tema muito presente sobre a grande transição planetária, né? Que em sânscrito, parivartan, né? Sim. Como a gente estava falando agora há pouco. Se você pudesse explicar, dar uma luz do ponto de vista do hinduísmo, né? O que seria essa grande transição planetária? E se, na sua visão, a gente está diante de um colapso ou de um renascimento? Ou até de ambos? Essa é uma excelente pergunta, né? Boa. E muito presente na nossa vida, em todos os ashrams da nossa linhagem, todos os dias, de manhã e à noite, após os rituais, nós evocamos o Parivartan. Terminamos esses rituais védicos com essa palavra, Parivartan Dayalubhava Seiro, ou seja, que essa transformação aconteça com doçura, que aconteça com suavidade, mas que aconteça, porque estamos carentes, estamos precisando que ela aconteça. O que é essa transição? É uma travessia do egoísmo para o autêntico altruísmo, do medo para a confiança, do ódio para o amor, do estado de isolamento e separação para o estado de unidade. Então, estamos falando de uma mudança de consciência, né? Visualizamos nossa sociedade e todas as estruturas que organizam a vida em sociedade criadas e fundadas e mantidas pelo medo e, consequentemente, pelo ódio, pelo egoísmo, pela separação, isolamento. Então, buscamos evocar um salto de consciência, uma expansão de consciência. Agora, a sua pergunta sobre essa transformação está provocando um colapso ou uma regeneração ou um renascimento é muito interessante, né? Eu visualizo que essas duas coisas estejam acontecendo concomitantemente. Um colapso inevitável, que propiciará um renascimento. Se olharmos atentamente o mundo à nossa volta, os sinais são claros. Estamos muito próximos de um colapso. Quais seriam esses Um sinais? ponto de mutação, um ponto de transformação. Estamos chegando no fim de um capítulo da história da humanidade. Perfeito. É assim que eu sinto, é assim que eu vejo. Quais são os sinais? As mudanças climáticas, sem dúvida. A chegada da inteligência artificial é uma outra, né? E a extrapolação, né, da nossa tentativa de nos organizarmos socialmente, né? Nós chegamos num ponto em que nós estamos, né, sem condições. O ego, ele enlouqueceu, ele está adoecido. O ego humano, ele está adoecido. Falando de uma forma generalista, mas podemos enxergar, né, muito facilmente olhando para a nossa volta, olhando para a nossa família, olhando para as pessoas. Não precisa ir muito longe, Não né? precisa ir muito longe, né? Quantas pessoas entrando naquilo que chamamos de emergência espiritual, né?
que é uma palavra cunhada, né, por um médico, cientista, Stanislav Grof, para explicar o fenômeno dos surtos psicóticos, para explicar o fenômeno da ansiedade, da depressão, do desespero, né, que tem acometido tantas pessoas, né, né, e que fala de um descompasso entre a velocidade da expansão da alma e o corpo-mente que não está acompanhando. Tá atrasado. Então, são muitas pessoas vivendo em emergência espiritual nesse momento. Então, isso para citar aqui 3. Sim. Né? Para citar 3 sinais bem claros, contundentes, nítidos, que não tem como duvidar. Não tem como duvidar. E aí, se formos olhar para o sinal das mudanças climáticas, nós vamos, né, precisar reconhecer que é urgente. Que estamos falhando, né? Que estamos falhando, que nós não estamos sabendo como lidar. Cuidar do nossa terra, né? Não estamos sabendo como cuidar do planeta, da natureza, não estamos sabendo cuidar do nosso próprio corpo, que é uma extensão da natureza também, né? Estamos diante da novidade da inteligência artificial. E eu tenho dito que se nós não desenvolvermos inteligência espiritual, nós não vamos saber como lidar com a inteligência artificial. Perfeito. Nós estamos diante de um momento muito delicado, complexo e perigoso para a sociedade humana. E daí vem o último ponto da questão de organização social, que é o que pode nos ajudar a abrir os olhos para esses 2 pontos. Sim. Só que, pelo contrário, né? Então, a organização social não está caminhando para abrir os olhos para esses 2 pontos, mas sim o contrário. Infelizmente, né? Então, nós estamos diante de um desafio civilizatório. É por isso que eu acredito que o colapso e o renascimento caminham juntos. Total. Caminham juntos. Antes de chegar a uma vida nova, esse velho mundo precisa ser desconstruído. E ele está se desconstruindo. Existe alguma data limite para esse colapso acontecer e o renascimento poder florescer? Porque eu vi no conteúdo seu que você fala que os próximos 3 meses serão muito importantes. Sim. Por que exatamente esses 3 meses e o que a gente pode esperar de mudanças? Nós nos valemos de leituras de cartas astrológicas, os pandites da Índia, que são especialistas em interpretar os posicionamentos dos astros, nos alertaram para esse período desses 3 meses que iniciou agora no equinócio, né, na entrada do inverno aqui para a gente, até a chegada da primavera, que seriam meses decisivos para a história da humanidade. Então, aquilo que for decidido nesse período vai impactar, influenciar o nosso futuro. Mas não tem uma data específica para essa grande transformação se completar. É algo que a gente visualiza que ainda leva um tempo. Estamos no início dessa fase mais crítica, que pode demorar algumas décadas. Mas até onde a gente pode visualizar, ela é inevitável. Ela é inevitável.
E quando você fala que a intenção do Parivartan seria ter uma transição suave, né? Quando a gente fala de transição planetária, parece que é algo super crítico. A gente fala de palavras que tem a ver com o negativo, então uma emergência, né? Sim. Um desastre. Que maneira suave seria essa, entendeu? Parece ser meio que um paradoxo. Sim, é uma boa questão. Muito bem. Então, estamos falando de uma transformação global, de uma mudança social profunda, que acontece através de cada um de nós. A mudança é pessoal. E o conforto e a suavidade se dá quando estamos compreendendo o fenômeno, quando temos autoconhecimento suficiente para apoiar essa transformação. Porque assim como está havendo uma mudança nas coordenadas que sustentam a consciência coletiva, isso se dá porque nós, enquanto indivíduo, estamos nos transformando. Nossa consciência está se expandindo. É o individual transformando o coletivo, o somatório Exatamente. É o somatório das consciências individuais que está provocando essa transformação no coletivo. E aí, o que proporciona conforto é a compreensão do fenômeno. É saber que, às vezes, né, uma desconstrução é positiva e necessária. Antes aqui de começarmos o nosso bate-papo, Sim. você me trouxe que alguns anos atrás você estava à procura de um propósito, Exato. chegou a ler meu livro. Isso, né, o que me propósito, abriu as portas da mente. Coragem de ser quem somos. Né? Ou seja, você precisou abrir mão de uma carreira né, no mercado financeiro, passou por um período de desconstrução, que é muito semelhante a uma morte. Foi um vale, né? Um vale. Entrou numa zona neutra por um tempo. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. E agora? Até que em dado momento você amadureceu o suficiente para abrir espaço para uma coisa nova. E aí você se afinou com uma nova fase do seu propósito de vida. O que eu chamo de atualização do seu propósito. Chegou. Agora eu vou ser um canal de transmissão de conhecimento, eu vou apoiar a transformação das pessoas que estão prontas, que estão maduras, e está feliz com isso. Exato, foi o meu renascimento, né? Foi o seu renascimento. Antes eu estava em colapso. Estava em colapso. Então a gente precisa passar pelo colapso para chegar no renascimento. Perfeito. Esse é um bom exemplo do fenômeno no indivíduo. Agora, se você passa por isso sem compreender, é muito mais difícil. Sim. Especialmente quando você está na fase da desconstrução. Porque tem muita coisa indo embora. Ou seja, você perdeu o encanto com o seu trabalho anterior, não tinha mais motivação para acordar de manhã. Exatamente. Já não tinha mais entusiasmo. Pela vida. E muitas pessoas nessa fase deprimem, têm crise de ansiedade, muitas vezes acabam tendo pânico. Eu tive tudo isso. Você teve tudo isso? Crise de pânico. São elementos disso que eu estou chamando, né, de uma emergência espiritual. De uma emergência espiritual. Total. Que às vezes tem que ser tratado medicamente, às vezes precisa tomar remédio, precisa de um suporte psicológico, psiquiátrico. E às vezes não é suficiente, porque às vezes o psicólogo, o psiquiatra não está preparado espiritualmente para compreender o fenômeno que está se dando, né? Porque tem ali uma lagarta se transformando numa borboleta. E a lagarta precisa ir embora. Foi bom, não foi bom quando você estava entusiasmado com o mercado financeiro? Foi. Foi bom, mas acabou. Sim. E você precisou soltar.
Então, se você compreende que quando chega mesmo no fim, você precisa desapegar, abrir mão, né? E aí começar a criar espaço para chegar a uma coisa nova, você vai dar suporte, você vai cooperar. E essa transformação vai acontecer de uma forma mais leve, mais suave. Respondeu minha pergunta. Esse é o Dayalubhava Seho, que eu falava. Um que suave. aconteça com suavidade, com doçura. Claro, que com o máximo de doçura possível. Embora que a transformação sempre envolva alguma dor. Sempre tem que envolver dor. São dores do crescimento. Uma criança, para aprender a andar, às vezes ela cai e tem a dor dos ossos se alargando, crescendo. Isso faz parte, né? E nós estamos crescendo enquanto entidades humanas em evolução. Nós estamos expandindo a consciência, estamos, para isso, precisando desapegar de crenças que limitam nossa percepção. Estamos precisando desapegar de verdades emprestadas que vieram de fora, que foram importantes até um certo momento, mas agora têm limitado a expressão da nossa vida. É assim como a vida dentro de uma semente, né? Então a semente tem que romper para poder germinar, brotar, e aí poder se desenvolver e com isso poder um dia crescer e dar flores e dar frutos. E aí poder, então, o ciclo continuar, né? O fruto cai na terra e nasce de novo. E assim vamos evoluindo e crescendo. E esse processo precisa ser compreendido. Por isso que o autoconhecimento é tão fundamental e por isso que um podcast como esse é um serviço importante. Porque muitos falam que a frequência da Terra ela está aumentando, né? Com essa transição planetária, a Terra está vibrando em frequências maiores. Sim. Então, seria necessário nós, como os indivíduos, para a gente se manter aqui na Terra, a gente elevar a nossa vibração e a nossa frequência para quando chegar essa nova Terra que todo mundo fala? Exatamente isso. Então, aquilo que antes era uma teoria mística, que era falado nos ashrams, nos templos, nas escolas iniciáticas, agora está sendo comprovado pela ciência. Então, existem aparelhos capazes de medir a frequência dos batimentos cardíacos da Terra, a frequência Schumann, por exemplo, que comprova que está havendo uma mudança profunda e radical. Aquilo que pulsava numa frequência 7, 8 tem dado pico de 80. Ou seja, é uma mudança muito grande. E para acompanhar, nós precisamos nos elevar. Precisamos aprender a abrir o coração. Precisamos espargir o perfume da compaixão. Mas para isso temos que transformar as nossas misérias internas. Como que as pessoas podem achar um caminho para sair de vibrações mais negativas, emoções mais negativas e começar a vibrar nessa vibração que seria necessária? O primeiro passo é o reconhecimento das limitações. Você só pode transformar aquilo que você reconhece, aquilo que você reconheceu, né? Então, eu costumo sugerir um exame de consciência. Na fundação dessa transformação interior, dessa reforma íntima, requer honestidade consigo mesmo. Então, eu sugiro que você olhe para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, começando com a sua profissão, que é o seu fazer no mundo. Está satisfeito? Você acorda de manhã com entusiasmo, com alegria? É isso que você sente que veio para entregar para o mundo? Você está entregando aquilo que você acredita que veio para entregar? Segundo, área financeira. Como é que você está em relação ao dinheiro? Que é uma energia muito importante, que pode nos ajudar a atravessar o samsara, que
que é esse mundo em que estamos, ou pode nos destruir, dependendo de como você lida com ele. Perfeito. Como é que você está nas suas relações afetivas? Como é que você está com a sua sexualidade? Como é que você está com as relações fraternais, com seus amigos? Familiares. Você tem amigos? Você é amigo? Como é que você está com a sua família? Como é que você está com o seu corpo, com a saúde? E como é que você está com a espiritualidade? Então, são 8 áreas Nossa, perfeito. que hein? precisam ser investigadas, averiguadas. E você começa com a honestidade de reconhecer se você está satisfeito ou não. Se você não está satisfeito, pergunte-se com honestidade: o que eu gostaria que fosse diferente? O que eu gostaria que fosse diferente na minha vida? Esse é o início de um processo de transformação. Esse é o começo da reforma íntima. Mas tem que fazer com vontade, né, Baba? Com verdade, tem que querer. Tem que pegar um caderno, anotar, né? Anotar, Isso. botar Como no se fosse papel. a escola, né? Sim. E aí a segunda Esse é o chave... exame de consciência. Exame de consciência, com honestidade. Segundo, autorresponsabilidade. É reconhecer que você está onde você se coloca. Eu estou aonde eu me coloco. Sem vitimismo. Sem vitimismo. Sem vitimismo. Sem mimimi, né? Eu estou aonde eu me coloco. Ninguém me colocou nisso. Se alguma coisa dessa eu não tô gostando, eu tenho responsabilidade por isso. Por mais que tenham influências das mais diversas. Claro que tem. Claro que tem. Dependendo de onde você nasceu, dependendo da sua ancestralidade, dependendo do background social, econômico. São 1000 influências. Mas nós agora não vamos olhar para isso, tá? Sim. Nós vamos olhar agora para aquilo que você pode fazer por você a partir dos seus poderes internos. Usando os poderes da sua alma, os poderes emocionais, intelectuais, os poderes mentais. O que você pode fazer por você para mudar essa realidade? Ok, eu estou onde eu me coloco. Como é que eu faço para sair daqui agora? Quais atitudes? Quais as atitudes? Tá? O que me limita? O que me impede? E aí é a hora de reconhecer medos, é a hora de reconhecer traumas, é a hora de reconhecer marcas que estão moldando a sua capacidade de realização, inclusive. Por isso que chamamos de crenças limitantes, porque limitam o seu potencial de realizar. Né? Então, nós somos seres divinos, mas que estamos acreditando ser bem pequenininhos, bem menores do que de fato somos. Né? Então, essa dissolução do sistema de crenças limitantes começa com essa autoinvestigação honesta, sincera, com autorresponsabilidade e com vontade. Nossa, perfeito, hein? Mas aí, por exemplo, se ela chegar, é o que eu gostaria que fosse diferente. Ele falar que for a parte do dinheiro. Qual que é o segundo passo? Ele fala assim, eu quero que seja diferente. Eu tô com um problema de contas, gostaria de ganhar mais. O que daí ele tem que fazer daí em diante? Só um detalhe para entrar nisso, até uma pergunta que eu ia te falar. O dinheiro, como você falou, é uma energia, né? Uma energia. Não necessariamente é ter mais ou menos, mas sim como você lida com essa energia. Com essa energia. É uma energia que pode tanto te ajudar a atravessar, né, a sua encarnação, como pode te destruir. Né? Independente de ter ou não ter. Independentemente de ter ou não ter e de quanto você tem. Né? Então, tem pessoas que têm muito, mas são escravos do medo de perder. São escravos do medo da escassez. E tem pessoas que têm muito pouco, mas que são felizes e não têm o medo da escassez. Então, o que eu chamo de prosperidade é um fluxo.
É um fluxo. É você livre do medo da escassez. É você ter a confiança de que suas necessidades serão atendidas. E suas necessidades são atendidas porque você entrou em harmonia com o fluxo da abundância. Isso é uma questão de sintonia. E aí tem um trabalho a ser feito. Um de fora para dentro e um de dentro para fora. De fora para dentro. Aprender a matemática básica. Conta de mais, de menos. Isso é importante. É aprender a gastar aquilo que você tem, não gastar aquilo que você não tem. É uma forma de respeito a essa energia chamada dinheiro. Uma energia que precisa ser respeitada. Esse é um começo. Segundo passo, de dentro para fora. Existe, às vezes, a necessidade de uma reprogramação do subconsciente. Porque o subconsciente pode estar programado com crenças de escassez. Certo. Então eu posso aqui ensinar um mantra muito simples, acessível para todos, para se fazer nos momentos em que você está entre o sono e a vigília, normalmente. Para acessar esse subconsciente. Para acessar o subconsciente, que é quando, né, aí o cérebro está saindo aí, né, do seu estado beta para ir para o estado alfa. Ele está numa ponte ali. Está ali numa ponte, que é quando você vai dormir, ou quando você acorda às vezes de madrugada, ou quando você está acordando de manhã. Você repita simplesmente: riqueza, saúde, alegria. Só isso. Riqueza, saúde, alegria. Riqueza, saúde, alegria. Mantralize isso. Aos poucos, o seu subconsciente vai começar a vibrar nesta frequência. E você vai começar a atrair coisas boas para você, oportunidades. E você começa a confiar que o universo está a seu favor. E que o medo da escassez é uma ilusão criada em algum momento. É uma crença limitante, não é real. Aí você vai ver que o universo é como uma produtora eficiente que está ali à sua disposição. Legal. O tempo todo para prover, para dar aquilo que você precisa. E quanto mais essas coisas acontecem, mais você confia, até que em algum momento desaparece qualquer vestígio de medo e de dúvida de que você vai ter suas necessidades atendidas. Aí você passa a vibrar na prosperidade e na abundância. Mas daí, perfeito, assim, sem tirar nem pôr, maravilhoso. Mas daí, se vier um momento de baixa? Se vier um momento de baixa, você persiste, porque deve vir. Isso, até deve vir. porque você carrega no seu subconsciente uma programação de escassez. Então é possível que essa escassez venha para a superfície, mas você deve persistir na sua prática, não desanime, continue. No início, eu sugiro que você seja disciplinado, faça todos os dias por 21 dias. Tá. Conseguiu fazer 21? Siga para 40 dias. Conseguiu 40? 3 meses. Quando você completar esse ciclo de 3 meses, você já terá reprogramado seu subconsciente. Certamente. Eu tenho visto isso acontecer com muita gente. São muitos alunos me dando depoimentos, testemunhos incríveis de ter iluminado essa área da vida, que é a área financeira, que é a segunda área. Exato. Dessas 8 aí que eu trouxe para vocês. Genial. Então, ó, galera, riqueza, saúde e alegria. É o mantra, né? É o mantra. E você falou que a transformação, né, dessa transição, grande transição planetária, voltando a ela, estamos falando dela o tempo inteiro, né? Não saímos. Bons né? entendedores entenderão, mas você diz que vai ser uma transformação de egoísmo para altruísmo. Sim. Se você puder dar luz para o que seria, da onde vem esse egoísmo e o que seria esse altruísmo? Uma palavra que nem todo mundo sabe o real significado. Certo. Eu vejo nós, seres humanos, como entidades humanas em evolução, nos movendo do estado primitivo para um estado
divino. Divino. Isso se dá, essa transformação se dá no eixo cérebro-espinhal, né? Nesse atual estágio da nossa evolução, nós somos extremamente egoístas. O que significa isso? Que pensamos somente em nós mesmos, somente no próprio umbigo, no máximo em pessoas às quais nós estamos muito apegados. Entes queridos, filhos, mulher, esposa, marido, pai, mãe, amigos bem próximos, mas ainda assim, nos momentos mais exigentes, nos momentos de mais dificuldade, tendemos a esquecer de todo mundo e proteger somente a nós mesmos, né? Esse egoísmo, ele é parte do processo evolutivo. Toda entidade humana, em algum momento, experiencia isso. A criança, quando nasce, ela manifesta esse egoísmo, porque ela precisa de um amor exclusivo, ela quer que o pai e a mãe dê atenção só para ela não quer dividir nada com ninguém, ela não quer dividir o brinquedinho, Chorou quer ser atendida. Chorou né? quer ser atendida. Então, esse é um estágio infantil da nossa evolução. O que acontece é que, embora nós tenhamos crescido biologicamente, intelectualmente, mas emocionalmente, normalmente, nós ficamos ainda lá na infância. Então, carregamos essa infantilidade, queremos tudo para nós, eu quero tudo para mim, é tudo meu, né? E muitas vezes o altruísmo ainda é fake também, é uma caridade com o objetivo de receber aplauso, reconhecimento. Com segundas intenções. Com segundas intenções. Não é incondicional. Não é incondicional. Não é igual Jesus. Então eu estou falando que nós estamos evoluindo para algum dia poder manifestar um altruísmo incondicional, um amor incondicional. Esse altruísmo é uma fragrância do amor incondicional. É amar a todos, é servir a todos sem querer nada em troca. Ou seja, é ser amigo de verdade. Amigo é aquele que quer ver outro brilhar, que quer ver outro feliz, sem querer nada em troca. Né? E eu sinto que nós estamos ainda muito distantes disso, mas estamos nos movendo nessa direção. O que é importante. Sim. Estamos na transição. Estamos na transição. E por que ela está acontecendo exatamente agora? Tem algum porquê? Alguma coisa? Porque eu sinto que todas essas características que você está falando, egoístas, né, egóicas, elas são basicamente, parece uma programação da Matrix. Sim. Como se a mídia, né, os governos, eles colocassem isso na nossa mente através de símbolos, sinais, notícias. Por que a gente chegou nesse estágio, parece? Retroalimentando, né? Então, todo o sistema, de alguma forma, está nutrindo esse egoísmo, está nutrindo esse medo, está nutrindo a ignorância, a ilusão a respeito de quem somos. Sim. E até agora, nós não tivemos ainda a maturidade, a condição de encarar as nossas sombras. E é por isso que nós perdemos todas as chances de um salto consciencial. Porque essa abertura não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu outras vezes também. Já aconteceu? Já aconteceu outras vezes. Cada vez que chega um mestre nessa terra é uma oportunidade, por exemplo. Vem trazendo uma consciência, vem trazendo conhecimento, vem trazendo as chaves. Mas nós deixamos passar, né? A gente não pega. Por quê? Porque nós não estávamos maduros o suficiente para reconhecer as nossas limitações e poder transformá-las. Então, hoje eu compreendo que estamos num momento diferente, porque nós estamos conseguindo criar uma massa crítica capaz de se autorresponsabilizar,
capaz de ser honesto o suficiente para encarar suas debilidades e assumir responsabilidade por elas. Eu sinto que hoje a possibilidade da transformação se completar é muito maior. Então, a gente pode esperar uma chegada de algum mestre novamente? Porque você disse que todas as janelas foram com chegadas de mestres, né? Sim. Então, eu acredito que seja mestre Jesus, se a gente for para o hinduísmo, Krishna. Sim. Será que a gente vai ter algum avatares, mestre vindo? né? Algum Esses são avatar? avatares. Mestre temos vários. Ah, tá. Temos vários, né? Mas aí estamos falando de avatares que chegam nesses momentos críticos para proporcionar esse salto quântico na evolução, né? E eu sinto que sim, estamos aí na iminência, né? De aparecer. Um novo avatar, sim. E o fato de eles aparecerem, a energia deles é tão elevada que isso reverbera pela Terra toda, pela consciência planetária? Exatamente. Seria isso? É isso. E pode proporcionar a transformação. Né? Pode proporcionar que aconteça esse salto. Certo. Esse salto, que é um salto grande, né? Estamos falando de transformar o medo em confiança, né? O egoísmo em altruísmo, não é qualquer coisa. Espero que dessa vez a gente não o crucifique, né? Porque se chegar, quem vai acreditar na pessoa, né? Será que Pois nós é. temos essa capacidade? É isso que eu estou falando. Até agora nós não tivemos. Até agora todos os grandes mestres que passaram por aqui foram crucificados, foram cancelados, foram ridicularizados, pela grande maioria. Claro que sempre tem aqueles que acabam né, conseguindo enxergar e receber, absorver, né? Mas estamos falando de uma transformação coletiva. Então, com Krishna foi assim também? Krishna marcou o início dessa grande transformação, porém, marcou o início do Kali Yuga, que é essa idade de ignorância que nós estamos. Ele veio inaugurar essa fase. Porque, de acordo com a cultura védica, né, nós estamos, nesse momento, dentro do Kali Yuga, que é a idade da ignorância, idade das trevas. Estamos no início da idade das trevas. No início. No início. Tá? Mas existe a possibilidade de haver um parênteses. Um hiato. Um ali. hiato. Né? Um respiro. Um respiro. Né? Então, uma idade de ouro dentro dessa idade de ferro. Né? Uma idade de luz dentro dessa idade das trevas. Trabalhamos para isso. E quem sabe, né, isso possa até proporcionar uma transformação do propósito do planeta. Porque o planeta até então tem sido isso. Ele passa pelas 4 fases, né, a fase do ouro, né, da prata, do bronze, do ferro, onde a cada era os valores espirituais vão diminuindo, até que desaparece. Caramba. Né? E fica só a ignorância mesmo. Né? Agora, existe uma possibilidade desse planeta deixar de trabalhar assim, né? E passar aí a proporcionar um lugar de descanso, um lugar de evolução e não de expiação e de purificação. Esse seria o Vale das Sombras que tem no seu capítulo 15 aqui? É uma forma de compreender também. Até mostrar para o pessoal aqui, Em Busca da Verdade, autobiografia de um yogi brasileiro, Cyprian Baba. Ganhamos a nossa unidade aqui, né? Depois vai estar na descrição para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho. Sim. Né? Mas tem esse capítulo que ainda vamos ler aqui com muito afinco, do Vale das Sombras. Seria? Eu estou lançando esse livro, né? Em todas as livrarias do Brasil, que é um momento que eu senti, né, esse momento que eu vou fazer 60 anos agora, em novembro, senti que era a hora de eu fazer um balanço desses meus 60 anos de serviço e compartilhar com o mundo meus aprendizados,
Parte de um exercício da consciência, igual você acabou de pedir para o pessoal, né? Sugerir para fazer. Eu faço um balanço profundo, né? E compartilho minhas experiências. E, inclusive, essa visita ao Vale das Sombras também. Porque, como eu falei, existe um Vale das Sombras que é coletivo, que é o planeta que está vibrando nesta frequência de purificação, de transformação, e existe também isso acontecendo na esfera pessoal individual. Muitas vezes precisamos entrar no vale da sombra da morte para poder reconhecer nossos erros, nossas falhas. Eu estou compartilhando como transformar isso, como iluminar a escuridão, como transformar o veneno em néctar. Seria como se fosse um deserto escuro da alma? Um deserto escuro da alma, podemos chamar assim. Podemos chamar assim. Que todo ser humano, em algum momento, acaba passando. Igual a Terra que você estava falando, né? Mas aí você disse que a gente está em Kali Yuga, certo? Certo. Segundo os Vedas. Isso. E o Kali Yuga seria a Era das Trevas. Isso. Ele tem como se fosse um mapa das eras Sim. que a Terra passa? Se você Sim. puder passar pra gente. Sim, com certeza. Então, Satya Yuga é a idade do ouro. É a idade, ou a era, onde os valores espirituais estão presentes, onde as pessoas estão se lembrando da sua natureza divina, estão podendo manifestar a sua natureza divina. A gente já passou por essa era alguma vez? Algumas vezes. Quando que foi? Algumas vezes. Isso há muito Muitos tempo anos. atrás. Antes muito de tempo Cristo atrás. até. Segundo a tradição védica, isso foi aí há dezenas de milhares de anos atrás. Nossa, caramba, estamos longe. Estamos longe. Entendi. Né? E aí, depois, na sequência, a Idade de Prata, onde os valores espirituais começam a ser esquecidos. Começam a ser esquecidos. Mais alguns milhares de anos. E aí vem a Idade de Bronze, até chegar na Idade de Ferro, que é esse momento atual, aonde os valores estão completamente esquecidos. Completamente esquecidos. Nossa. É muito raro quem lembra da sua natureza espiritual, da sua natureza divina. Voltamos para a emergência espiritual. É muito raro. A grande maioria está iludido a respeito da sua identidade. Muitos acreditam ser, Rótulos. um nome, uma história, um título, um cachorro e assim por diante. Então estamos apegados a pessoas, animais, coisas que nos dão referências de quem somos, mas que na verdade não somos nada disso. Nada disso. Você não é seu nome. Você não é sua história. Você não é seu corpo. Nem muito menos um bem material. Muito menos um bem material. Um título. Então, isso diz respeito a esse momento de Kali Yuga. É um esquecimento completo da nossa natureza divina, de quem de fato somos no mais profundo. E aí, claro que o trabalho para encontrar a si mesmo é muito maior, é muito desafiador, é mais difícil, requer mais disciplina, requer mais dedicação, né? Mas é possível. Mas é possível, com certeza. Mas eles falam existe um porquê, um propósito de ter esse ciclo que vai do ouro ao ferro? Depois eu imagino que a gente volte ao ouro de novo. Exatamente. Deve ser um ciclo, né? É um ciclo que acontece infinitamente, eternamente. Isso é da natureza desse plano que vivemos. É da natureza do planeta e desse plano dimensional. Ele é assim. Ele funciona assim. Então, a característica ou uma marca desse plano dimensional é a impermanência. 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 E nós precisamos encontrar
encontrar equanimidade diante da impermanência. O que seria a equanimidade? É você aprender a dominar sua mente de maneira que você esteja sereno diante de todas as oscilações. Não importa se faz chuva, se faz sol, se é dia, se é noite, se tem ou se não tem, você é o mesmo. Você está sereno, em paz. Um equilíbrio. Esse equilíbrio se conquista com yoga. Então, dentro dessa tradição da qual eu pertenço, sou um representante, né? Yoga é aquilo que nos vincula com a graça divina, que nos vincula com a nossa real natureza, com aquilo que somos de fato para além dos nomes, dos rótulos, né? Da história, a verdade de quem somos. Então, o yoga no Brasil, especialmente, foi popularizado com a sua dimensão física, são as posturas psicofísicas, os exercícios respiratórios, o foco na saúde, no bem-estar. Mas essa é só uma pequena dimensão, um pequeno fragmento do yoga. O yoga é muito mais do que isso, né? O yoga espiritual, ele possibilita que consigamos desenvolver equanimidade mental diante da impermanência. Diante de que nada é permanente. Nada é permanente. Tudo passa. Tudo passa. Nascemos, crianças, vamos para a adolescência, para a vida adulta, envelhecemos, morremos e assim sucessivamente. Saímos de um relacionamento, entramos em outro, saímos de um trabalho, entramos em outros e por aí vai. E por aí vai. Ficamos felizes, ficamos tristes, ficamos eufóricos, ficamos deprimidos. A ideia é um equilíbrio, né, Baba? A ideia é aprender a encontrar um ponto de serenidade, de equilíbrio, diante de todas essas modificações constantes que são inerentes a esse plano da existência. Quando você fala plano da existência, o que seria? Existem vários planos? Vários planos. Então, para simplificar, né, Pode estar vendo, né? Às vezes eu me empolgo, né? E começo a falar aqui, assim, como se todos estivessem entendendo o que eu estou falando, né? Mas se a gente não entender, é porque o pessoal de casa não está entendendo e a gente vai fazer a pergunta. Tá legal, então. Esse planeta, né? Fica mais fácil falar desse planeta, né? Mas assim, quando estudamos mais a fundo, descobrimos que existem muitos planos dimensionais coexistindo simultaneamente, né? E esse aqui é um deles. Esse aqui, onde estamos aqui, largura, altura, profundidade, tempo, espaço, é um plano dimensional. E... Quase como que o que a física quântica diz, mais ou menos nessa linha. Como se existissem outros planos... Outras dimensões. Outras linhas de tempo. Outras linhas de tempo. Isso. E essa linha de tempo, então, que é dominada pelo tempo e pelo espaço, né? Espaço, tempo, altura, largura, profundidade, tempo, aonde nós existimos e nós temos um ego, né? Que é o intermediador entre o mundo interno e o mundo externo. E esse ego, ele está limitado por conta das crenças que foram recebidas. Então, para a gente poder ter acesso a outras dimensões, precisamos conseguir ter esse domínio sobre... Tem que dissolver o ego? Não tem que dissolver o ego, tem que integrar o ego. O ego tem que aprender a transitar, ele tem que amadurecer. Tem que amadurecer, né? O ego, ele, que às vezes é também... metaforicamente chamado de morte do ego, ou morte psicológica, é um estágio onde o ego amadurece a ponto de deixar de tomar as decisões sem a anuência do eu superior, né? Do eu maior que nos habita. Então, são 3 instâncias que nos habitam. Um eu inferior, né? Que são as nossas falhas,
O nosso medo, nossa raiva, nossos ciúmes, nossa vingança. São os nossos o impulsos, ódio, assim? São os impulsos destrutivos, Tá. né? Autodestrutivos e, consequentemente, que também destrói o outro. Né? São mecanismos de defesa que criamos para nos proteger de choques de dor. Humilhação, Vergonha. rejeição, Vergonha. exclusão. E a vergonha é também parte do pacote, é um mecanismo de defesa também, faz parte do eu inferior também. Tá. Né? As máscaras, que é um fingir ser, né? Usamos uma máscara para nos mover no mundo, para ir aqui, para ir acolá, para receber aplauso, para ser reconhecido, para ser aceito, para agradar. São os papéis que a gente São interpreta. papéis que a gente interpreta. Ok, isso aqui é uma instância da personalidade. Eu inferior, máscara. Tá? Tem aqui um ego, ou eu consciente, que é esse que é o mediador, então, entre o mundo interno e o mundo externo. É esse que escolhe estar aqui, é esse que escolheu vir aqui conversar com vocês. Sou eu que estou aqui conversando com vocês. Sim. É um eu consciente, ou ego consciente. Né? E existe um eu superior, um eu divino, né? Que é o que chamamos de ser. Então, esse ego consciente é o herói da jornada. É ele que vai identificar o eu inferior e as máscaras e que vai escolher transformá-los, que vai escolher renunciá-los, que vai escolher não ceder aos caprichos deles e que vai, em dado momento, se entregar para o eu superior, que é esse eu divino. Por isso que Que é não o dá ser. para dissolvê-lo. Por isso que não dá para dissolvê-lo. Ele precisa passar por um processo de De amadurecimento amadurecimento. para que ele caminhe para o bem e não para o mal. Exatamente. É isso. Mas eu sinto que ele, em mim, ele parece como se o meu eu superior tá aqui e ele é uma tampa que não deixa eu olhar. Como se o meu eu superior fosse o céu azul e o meu ego são as nuvens. Sim. E aí eu nunca consigo me conectar com o meu eu superior. Sim. Por quê? Porque requer prática, requer Prática. treinamento, requer estudo e prática. Estudo e prática. Requer autoconhecimento, conhecimento específico de como usar esses recursos internos e como o eu consciente pode fazer para acessar essa dimensão superior dentro de você, esse eu superior. Então, por exemplo, a prática da meditação. Utilizamos meditação, utilizamos mantras, repetição de mantras, às vezes alguns exercícios respiratórios, exercícios de atenção. Então, são ferramentas que utilizamos para quebrar essa barreira que você identificou e acessar esse eu maior, que é fonte de sabedoria, que é fonte de bem-aventurança. Né? Então, as escrituras sagradas diz que esse eu superior é Sat Chit Ananda, existência, consciência e bem-aventurança. São os Vedas também? Os Vedas que falam isso. Que este eu superior, que às vezes chamamos de ser, às vezes chamamos de consciência, uma palavra em sânscrito, Atma. Atma. É existência, consciência e bem-aventurança. Então, quando isso se manifesta, quando você acessa essa dimensão dentro de você, o sofrimento desaparece. As perguntas cessam, porque todas as respostas são respondidas naturalmente. Sem medo. Fonte do conhecimento. Nesse lugar não existe medo, não existe separação, não existe divisão, não existe dualidade. Dualidade? Eu ia perguntar. Não existe dualidade. Foi isso que veio na minha cabeça. Eu ia te perguntar, não existe o yin e yang, então? Nesse lugar não. Nesse lugar está o centro, onde o yin e o yang se conectam. Como se fosse o centro. É o centro. E é possível acessar através da meditação, de um silêncio interior profundo. Desse lugar emana um amor pleno por tudo e por todos. Quando atingimos isso, nós
podemos chamar esse estado de testemunhar. É um testemunhar equânime. Equânime, sereno, pleno. Podemos chamar de plenitude. Plenitude. Essa é a plenitude. Que é um tema de um outro livro. Aham. Plenitude, a vida além do medo. É um livro que eu escrevi durante a pandemia. Mas esse momento, ele pode durar mais que... Quanto tempo dura? Por que eu pergunto isso? Porque a felicidade, normalmente, falam que ela tá em 1 segundo. Uma respiração, né? Quando a gente dá aquela gargalhada, aquele momento muito feliz, ele é, tipo, tão passageiro que se você colocar um ponto, é praticamente no now, né? No presente. Já a plenitude, você pode ficar com auxílio de uma meditação durante um tempo? Então, essa felicidade que você descreveu, como disse o Satya Sai Baba, é um intervalo entre 2 tristezas. Muito bom. É um intervalo entre 2 tristezas. E vai voltar, sempre. Quando você começa, através do estudo e da prática, a acessar a plenitude, você, em algum momento, aprende a chave para permanecer nela. E é isso que faz de você um senhor de si mesmo, um mestre de si mesmo. Caramba. É quando você aprende a entrar nesse lugar na hora que você quiser. Você tem um domínio sobre isso. Então você passa a agir no mundo a partir desse lugar. Então, as suas ações no mundo nascem da presença. E não mais é uma reação em função do passado. Não é o passado em você reagindo. Estão me compreendendo? Com Sim, certeza. porque os seus traumas, eles Os seus estão todos no passado. traumas, todos no passado, exatamente. Sim. Então, muitas vezes você reage. Você não age. Você reage. É o passado em você falando suas mágoas, Sua seus criança ressentimentos, sua criança ferida, suas crenças, todo o conhecimento que você recebeu do mundo. Isso tudo é passado. Então a plenitude ela é diferente da felicidade. É diferente dessa felicidade. A plenitude, ela esparge a bem-aventurança, né? Que podemos também até traduzir como felicidade. Mas uma felicidade sem causa. Que Sem não causa. depende de nada lá fora. Entendi. Nossa. É um perfume da consciência do ser. Desse eu. E o sentimento Divino. dele, quando a gente está feliz, geralmente a gente está animado, né? Mais feliz mesmo. A emoção. Alegre, com a emoção alegre, por ter exato. conquistado, por ter conseguido, ganhei o Uma prêmio. euforia, né? Isso, uma euforia, sabe? O sentimento da plenitude, ele é mais como ele é? Ele é mais sereno, mais Ele pacífico. é sereno, pacífico. E não depende de nada lá fora. Ele vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nossa, muito E é bom. muito mais forte? Não é que é assim que é mais forte, é diferente. Sim. É diferente. Dá pra sentir, então. Com certeza, Com estamos certeza. aqui com esse objetivo. Eu diria que o objetivo da vida é esse. Aham. Putz. É encontrar esse lugar dentro de nós. O objetivo da vida é encontrar esse lugar dentro de nós que nos proporcione a plenitude, A plenitude. que é algo de dentro pra fora e não a felicidade que é algo de fora pra dentro. Que não depende de Exatamente. causas externas. Exatamente. Esse é o Nossa. objetivo da vida. Enquanto nós não estivermos procurando isso, nós ainda não estamos vivendo o objetivo da vida. Que perfeito, hein? E voltando ali nos Vedas, eu gostei muito, que eu gosto muito desse tema. De onde vem o Vedanta? Como surgiu? De onde vem? Quais são os principais pilares? Esse conhecimento foi compilado por alguns sábios há muitos milhares de anos atrás. 7 sábios canalizaram, aterrizaram esses 4 grandes livros que contêm tudo que existe nesse mundo. 4 Vedas, 4 grandes escrituras que contêm praticamente tudo. É dito que aquilo que não está nos Vedas não está em lugar algum. Tudo está nos Vedas. E o Vedanta é a parte espiritual dos Vedas.
né, que mostra o caminho para a autorrealização, para encontrar a plenitude, que não depende de nada lá fora, que é um encontro profundo com o seu eu interior, com o seu ser. Né? Então, esse conhecimento vem sendo transmitido de mestre para discípulo há muitas gerações. Esse conhecimento, que também é chamado de Sanatana Dharma, ou caminho da iluminação, ou caminho da religião eterna, ele só pode ser transmitido de mestre para discípulo. Né? Então, embora os Vedas estejam aí disponíveis para quem quiser estudar, né? E a parte espiritual, que é a Vedanta, que estão contidos nos Upanishads, que são, então, ao pé da letra significa aos pés do mestre, que são conhecimentos transmitidos da boca do mestre para o ouvido do discípulo, né? Isso foi codificado. São conhecimentos que falam especificamente da jornada espiritual de autorrealização. Como trilhar o caminho da iluminação espiritual, como se iluminar espiritualmente. Como encontrar essa plenitude, como encontrar essa bem-aventurança, como encontrar esse lugar lá dentro em que você está em paz e equânime, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. Então, isso vem sendo transmitido, né, através de todas as tradições fidedignas, as tradições que chamamos de Parampara, que é essa transmissão mestre-discípulo, através de estudos e práticas. Então não é uma religião. Não é uma religião. É uma filosofia. Podemos chamar de filosofia prática de vida. É o caminho da iluminação que pode atender a todos, de todas as religiões. Então, meu mestre costumava dizer: eu estou acima de todas as religiões. Por quê? Eu não me importo se você segue Jesus, se você segue Buda, se você segue Krishna, se você segue Rama. Deus é amor e o amor é Deus. Então, o mantra principal da nossa tradição é assim: Prabhuapa Jago, Paramatma Jago, Meresarve Jago, Sarvatra Jago. Isso significa que Deus desperte em todos, que desperte em mim, que desperte em você, que desperte em todos os lugares. Esse Deus é amor. É o seu eu interior mais profundo. É o ser disponível, né? que está disponível para todos. Para todos, independentemente da religião. Mas você acredita que, de certa forma, a religião pode ser um impeditivo para a gente alcançar essa plenitude? Sem dúvida. Por causa dos dogmas? Sem dúvida. Sem dúvida, a religião pode ser um grande impeditivo. Grande impeditivo. Por quê? Para você conhecer Deus de verdade, que é esse que age através de você, que olha através dos seus olhos, que é esse núcleo da sua interioridade, você precisa se libertar das representações mentais de Deus, das fantasias de Deus, das crenças sobre Deus. Senão você não consegue chegar na verdade. Né? Então essa tradição da qual eu pertenço chama-se Satya. Satya significa a verdade irrefutável. É aquilo que é, que foi, que é e que sempre será. É o que fica depois que você se liberta de todas as crenças, né, de toda a imaginação, de toda a fantasia, de todo o conhecimento emprestado. Aquilo que é imutável, que é pleno, estável, é Satya. Trabalhamos para chegar nisso. E muitas vezes, para chegar nisso, temos sim que abrir mão de muitos dogmas, de muitas crenças. Sem dúvida, eu passei por isso. Como que foi essa sua jornada de um buscador, né? Até é interessante para as pessoas saberem, porque quando a gente vê uma pessoa, um yogi, né, um mestre espiritual, a gente vê como se estivesse muito distante da nossa realidade, né? Você tem uma história de vida muito incrível que mostra que não é tão distante assim. Não, todos nós podemos, eu né? sou um ser humano, como todos, né? E
E eu estou contando essa história nesse livro. Está aí, né? Em Busca da Verdade, a autobiografia de um yogi brasileiro. Eu estou contando a minha jornada que começou muito cedo. Uma criança que nasceu com uma sede da verdade. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu perguntava, mãe, quem foi que fez o mundo? Uns 7 anos. 7 anos. Ela dizia, foi Deus. E eu perguntava, mas quem foi que fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Mas eu entendi ali que essa era a razão da minha vida. Então eu comecei desde cedo a procurar. E procurava primeiro respostas nas religiões, procurei em escolas iniciáticas, eu procurei em mestres, eu procurei na ciência, eu procurei na psicologia, eu procurei no xamanismo, eu procurei nos mais diversos lugares aonde dizia que tinham respostas para os mistérios da vida, lá estava eu batendo na porta. Então passei aí por muitas diferentes escolas, religiões, tradições. Várias fontes, né? Várias fontes. E ali, por volta de 32 anos de idade, eu estava numa grande crise existencial. Eu tinha já desenvolvido um método de autoconhecimento, eu era um professor, um terapeuta muito bem sucedido, estava indo muito bem, né? Mas eu entrei em crise com tudo isso. Eu chamava de síndrome da hipocrisia, porque eu me sentia um grande hipócrita, porque eu falava coisas que eu tinha lido nos livros e não era minha experiência, né? E com isso eu deprimi. Tipo, como se fosse um impostor. Um assim. impostor, né? E isso foi me angustiando, até que eu deprimi profundamente. E aí, no auge da depressão, eu fiz uma oração sincera para o universo, me valendo de um fiozinho de fé que ainda tinha aqui em mim, né? E eu falei assim, se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da mente, porque nessa hora eu achava que tudo era criação da minha mente, né? Apareça, porque eu cheguei no fim da linha. Não tem para onde ir. Nossa. E aí entrei em meditação, aí tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. Nessa hora eu me lembrei, quando eu tinha 14 anos de idade, uma primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, que eu ouvi um cântico devocional para uma divindade hindu. Eu entrei num transe místico e eu ouvi a mesma coisa. Quando você fizer 33 anos, vá para a Índia, para Rishikesh. Lá atrás, eu me esqueci disso. Era uma criança com pouca cultura. Fui tratar de ganhar vida, ganhar dinheiro, trabalhar, né? Estudar, seguir sempre pesquisando, estudando, procurando, mas trabalhando também, ganhando dinheiro e etc e tal. Tinha que se sustentar. Tinha que me sustentar. Mas ali com 32, no auge dessa crise, eu ouço a mesma mensagem, e aí eu me lembro, né, de que eu ouvi isso quando era pré-adolescente. Aí eu falei, puxa, tem algo para mim na Índia. Aí fui para a Índia, e aí para encurtar a história, que é uma história longa, cheia de sincronicidades e de detalhes muito místicos, mágicos, né? E aí, quando eu cheguei num ashram, uma comunidade espiritual, nessa cidade, em Rishikesh, que fica nos pés dos Himalaias, lá na Índia, bati na porta do quarto do mestre que cuidava daquele ashram, era o mesmo da minha visão. De barba branca. De barba branca, Nossa. era o mesmíssimo, e ele falou, eu estava te esperando. Caraca! Numa época que não tinha internet, né? Não tinha rede social, isso foi em 99. E aí você ficou quanto tempo lá com ele? O Maurício já foi pra lá, né, Rosa? Então, Já. ali a minha vida se transformou, né? Aí ele falou para eu ficar 15 dias com ele, que eu ia receber tudo que eu precisava. Só que nessa época eu tinha casado, estava em lua de mel na Índia. Cara, não podia ficar lá, não teve jeito. Mas aí ele aliviou para mim, falou, volta no ano que vem. Aí eu voltei no ano que vem, fiquei os 15 dias com ele. E isso foi o início de uma vida nova para mim. Todo ano eu ia para lá, né, passar um tempo com ele para ser treinado dentro desse caminho, desse tipo de yoga.
e recebi iniciação espiritual. Fui iniciado, então, no Sanatana Dharma, né? Nesse caminho da iluminação espiritual. E aí, 3 anos depois, eu me lembrei quem eu era, o que eu vim fazer aqui. E aí recebi esse nome de Sri Prem Baba. E aí iniciou essa nova fase da minha vida. Como que foi receber isso? Até para quem é leigo, né? Aham. E saber como que é receber e qual o significado que tem por detrás desse nome. Então, até ali, 3 anos depois de ter encontrado o meu mestre e ter recebido dele ensinamentos, práticas, e começou a funcionar, né? Então eu comecei a entrar nesse estado de plenitude, nesse estado de êxtase, sem depender de nada lá fora, né? Que dentro dessa linguagem védica chamamos de samadhi. Samadhi é esse estado de unidade, estado de plenitude, de êxtase, sem depender de nada. É como se eu acessasse o reino dos céus dentro de mim mesmo. Como disse Jesus, encontre o reino dos céus dentro de você. Deus não está fora, Não né? está fora, está dentro. Ok, encontrei. Só que eu perdia. Encontrava e perdia. Achava e perdia. Achava e perdia. E aí começou a me angustiar ainda mais. Imagina, você ir para o céu, depois você cair no inferno de novo. O inferno da mente duvidosa, com medo, inseguro, todo o drama humano de novo ali. Até que, em dado momento, eu fui ali para a beira do rio Ganges, né, que é um rio que passa ali perto do nosso ashram, um rio sagrado para nós. A gente entende que esse rio é uma manifestação da grande mãe universal, chamamos de Ganga, a grande mãe universal. Eu fiz uma oração para ela, uma oração sincera, novamente, pedindo para ela realmente, né, me despertar desse sonho de ilusão. Aí eu entrei em êxtase de novo, e aí quando eu fui saindo, eu descobri que tinham 2 dentro de mim. Um era verdadeiro, um era falso. E o falso era esse que estava ali aferrado aos dramas da vida, aos jogos de perde-ganha, aos medos. Era essa personalidade que estava encantada com a sua história. Quando eu vi isso e achei o caminho para aquele eu que está além dessa história, eu dei uma grande gargalhada, falei, achei o caminho. Qual que foi? O caminho é esse, eu poder me desidentificar dessa personalidade que está ali encantada com a sua história. A sua própria história. Com a minha própria história. Mas esse não seria o ego? Esses 2 que você viram, eu né? me desidentifiquei desse eu inferior, dessas máscaras que eu falei ali para você, né? Dessa gargalhada, achei o caminho, entrei em êxtase. E aprendi a entrar nesse êxtase. Ele não mais acontecia, eu aprendi a entrar nele. Ele não acontecia ao Léo. Não, eu aprendi a chegar nele. Entendi. Aí quando eu entrei nisso, aí eu fui pro quarto do meu mestre, ele estava gargalhando também, como se ele estivesse acompanhando a minha jornada ali. Ô, louco. Né? E aí ele falou, você é um guru, e como guru você está livre para ensinar como você quiser. Eu só te peço uma coisa, que conduza todos a Deus. E aí me deu esse nome de Sri Prem Baba, né? Prem Baba significa pai do amor. Baba é pai espiritual. Prem é amor, incondicional, amor puro. Então eu sou pai de amor. Ou seja, ele me deu ali o caminho. Você vai ensinar as pessoas através do amor. Acordar esse amor. Por que será que a maior parte das pessoas tem essa dificuldade que você conseguiu ali na beira do rio Ganges de se desidentificar com a personalidade, com a sua própria história? Porque isso não é uma tarefa tão simples. Por conta de condicionamentos. Nós somos condicionados, assim como o ratinho é condicionado no laboratório. Né? Hoje já não é mais, né? Foi proibido, né? Sim. Mas quando eu estudei psicologia na faculdade, a gente estudava
comportamento com um ratinho no laboratório. Né? Caramba. Então, como que a gente fazia? Né? Você quer instalar um comportamento no ratinho? Priva ele de água. Deixa ele com sede. E aí, quando ele chega perto do comportamento que você quer, Você dá dá uma água. gotinha de água para ele. Não deixa um balde lá. Não, só uma gotinha. Aí você vai condicionando ele. Quer tirar um comportamento? Quando ele chega perto do comportamento que você quer tirar, dá um choque nele. Dói. E aí ele vai deixando de fazer aquele comportamento. Né? Então essa é a base da psicologia behaviorista, da psicologia comportamental, que estudou a fundo todo o processo de condicionamento da mente humana. Nós somos condicionados, nós fomos condicionados, estamos sendo condicionados nesse momento. O tempo todo. O tempo todo. Somos condicionados pelos pais, pela religião, Pelos governos. pela sociedade, pelos governos, pela mídia, o tempo todo. É por isso que é tão difícil. Entendi. Então, o que é difícil é descondicionar a mente. Isso só acontece quando a entidade humana amadurece o suficiente para se cansar de sofrer. É só quando ela cansa de sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Caramba. E é aí que ela começa esse processo de busca verdadeira pelo conhecimento que proporciona descondicionamento da mente. Então o sofrimento ele é um caminho para a iluminação. Sem dúvida. Até então é assim nesse planeta que vivemos. Só através do sofrimento. É só através do sofrimento. Porque chega uma hora que você não suporta mais sofrer. Você quer encontrar um outro caminho, um outro jeito de viver aqui, sem sofrimento. Como é que eu vivo sem sofrimento? Aí você vai atrás do conhecimento verdadeiro. E o Baba, isso tem a ver com o programa de atualização de códigos que você fala, códigos de um novo tempo? Exatamente. O que significa isso? Voltando para o tema da transição planetária, né, estamos querendo chegar então nesse hiato, né, nessa era de ouro, nesse respiro, aonde o sofrimento está sendo removido da equação. Estamos tentando remover o sofrimento da equação da vida humana. Como que é viver aqui sem sofrimento? Ter relações saudáveis, relações construtivas. Imagina você namorando com uma pessoa, né, sem precisar ser rejeitado, sem precisar rejeitar, sem precisar repetir um drama de perde-ganha, de disputa. Imagina, aquele joguinho, né? Aquele joguinho que te leva ao sofrimento. Imagina você poder trabalhar com aquilo que você gosta, acordar de manhã com entusiasmo para poder servir, para compartilhar seus dons, seus talentos. Você ser amigo mesmo do outro e ser também, né, canal dessa luz para todos e o outro desejar isso para você também. Tá em harmonia com a sua família, com todos. Sem encrenca, sem briga, sem mágoa, sem ressentimento, só com gratidão. Isso seria o sem sofrimento. Sem sofrimento. É porque quando eu estava estudando esse tema da transição planetária, né? E aí eles dão lá os 5 tipos de planeta, né? O primeiro era um planeta primitivo. E hoje nós estamos no segundo nível, que é provas e expiações. E com a transição nós iríamos para um planeta de regeneração. Sim. E aí quando eu olho, sei lá, para a história da humanidade, eu comecei a acreditar realmente na transição planetária, porque eu vi, se você analisar a história, a gente percebe essa evolução. Por exemplo, se a gente olhar os romanos, os gregos, como eles se divertiam na época? Eles se divertiam indo num coliseu e vendo outros seres humanos morrendo. Sim, o sangue escorrendo, ele lutando contra um leão, contra um tigre, e a própria torcida dando voz de morte ou vida. E para aquelas pessoas aquilo era o normal, era o padrão. Hoje nós se divertimos indo ver um jogo de futebol. Sim. Mas mesmo num jogo de futebol, para eu ficar feliz sendo São Paulino,
ele tem que ficar triste pra caramba sendo corintiano. Exato. Será que no futuro nós vamos ter uma consciência de que, pô, isso é um absurdo, a minha felicidade depender da tristeza de alguém? Isso é o nosso destino. E percebemos que isso é verdadeiro porque as pessoas que atingiram esse estágio de iluminação, esse estágio de consciência plena, eles vivem nisso, eles transcenderam essa dualidade, essa necessidade de sofrer e de ver o outro sofrer e de sentir prazer com o sofrimento. Porque nós estamos falando aqui de algo que talvez seja o cerne do condicionamento que aprisiona a mente nessa situação, que é o prazer no sofrimento. Que é o ratinho, a história do ratinho. Que aprendeu de alguma maneira, a sentir prazer na dor. Que loucura, e a gente nem percebe, né? Nem percebe, mas é isso que nos mantém na miséria. É isso que nos mantém repetindo situações destrutivas. É isso que faz com que a gente rejeite, seja rejeitado, com que a gente repita e repita situações que nos machucam e que machucam outros. Nossa. E aí tem como, igual você falou do ratinho lá, você condiciona o comportamento dele. Vamos supor que uma pessoa, ela teve várias crises amorosas. Como ela para de ter... Porque daí ela, com a crise, com aquela rejeição que ela sentiu, pode ser numa relação amorosa, ou numa amizade, ou dentro de um trabalho, uma demissão. Como aquilo deve criar um trauma, deve criar... eu não vou mais tentar aquilo, porque aquilo faz mal. Igual o rato que não tenta mais aquele comportamento porque ele levou um choque. Como faz para nossa mente perder esse padrão? Existem hoje muitas ferramentas, muitas técnicas para superação de trauma. Né? A psicologia está muito avançada nesse sentido, né? Mas eu diria que, para além das técnicas e dos recursos da psicologia para poder dissolver traumas, precisamos ir além, precisamos encontrar aquilo em nós que está além dessa parte que está traumatizada. Né? Precisamos encontrar essa parte em nós que não se divide, que não se entristece, que está sempre em êxtase. É isso que eu estou propondo, é isso que eu estou falando, é isso que eu falo do caminho da autorrealização. Esse é o objetivo do yoga espiritual, é encontrar isso dentro de nós. Isso é possível através do autoconhecimento. Que é o que você falou lá atrás, né? Do exercício da consciência, né? Sim. Que você falou, até anotei aqui, né? Você vê que eu anoto bastante, né? Você só transforma o que você reconhece. Só transforma o que você reconhece. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para a autotransformação. Então, aqueles que estão querendo se livrar de repetições negativas, destrutivas, ou seja, quem está querendo remover o sofrimento da equação da vida, precisa querer se conhecer. Não tem como ser diferente. E você, ao longo da sua vida, né? Você falou que você bebeu de várias fontes. Sim. Né? Existe algo em comum que você identifica nesse processo de transformação pessoal? Sim. Dentre todas essas fontes? Algo que é comum a todas as escolas autênticas. A verdade está dentro. Ela não está fora. Não está no céu. Está dentro. Está dentro. Deus está dentro. Sim. Não está fora. O amor, a plenitude está dentro. As respostas para as perguntas estão dentro. Então temos que aprender a nos auto-investigar. Por isso que é autoconhecimento. Não é o conhecimento de fora. O conhecimento de fora é para facilitar o acesso. Para facilitar o acesso. Mas tudo está dentro. E aí você também disse que o caminho, geralmente, é através do sofrimento. O caminho para a iluminação. Então, pegando isso no âmbito individual,
e jogando para o coletivo, faz total sentido a transição ter um colapso, ter um momento que na Bíblia eles falam como o apocalipse. Porque isso vai gerar um sofrimento, mas ele não é um sofrimento por maldade, é um sofrimento para estimular uma consciência maior na humanidade como um todo. Até para querer se libertar do sofrimento. Exato. É se tornar consciente de um sofrimento que já existe. Porque o que acontece é que as pessoas sofrem inconscientemente. Sofrem sem perceber. Que é o que está acontecendo hoje. Que é o que está acontecendo, porque as pessoas têm a consciência adormecida, vivem mecanicamente. Só reagem, sofrem sem perceber. Então é importante tomar consciência do sofrimento para poder falar, não quero mais sofrer. Chega de apanhar, não quero mais apanhar. Né? Não quero mais apanhar, não quero mais bater em ninguém também. Eu quero parar com isso, eu quero paz. Sim. Quero paz, quero harmonia, quero viver em harmonia. Então, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu enxergo o mundo atual de uma maneira extremamente caótica. Muito, viu, Sim, Baba? Muito. Até falei pro Maurício. Deixa eu explicar isso para ele. Eu enxergo de uma maneira extremamente caótica. Eu vejo as pessoas vivendo vidas que elas não gostam, eu vejo pessoas, quase todos à minha volta, fingindo que são felizes ou não sabendo o que é a própria felicidade. Eu vejo a parte política totalmente caótica. Horror. Então, dado tudo isso, eu desejo uma grande transformação, uma grande ruptura. E as pessoas que eu convivo, parece que não, tá bom assim, tá legal, parece que as pessoas estão felizes. Mas... para mim, elas estão se enganando. Amortecidas. Elas usam amortecedores. Quando você tem uma dor de cabeça, você não usa um analgésico? É a mesma coisa. Então, muitas vezes, nós amortecemos com comida, nos amortecemos com drogas, nos amortecemos com uma série de coisas que a vida proporciona, que faz com que a gente tire da frente a realidade. Não temos acesso à realidade. Não temos consciência que estamos sendo manipulados, que estamos sendo usados, né, que somos aí apenas pilha, né, para alimentar aí um sistema, Matrix. Né? E aí só realmente vamos começar a romper com tudo isso quando nos tornamos conscientes do nosso sofrimento. Ou seja, quando você se percebe repetidamente caindo no mesmo buraco. Olha, de novo eu estou aqui? Não é possível. De novo. Às vezes é na área afetiva. Né? Você tenta ser feliz com uma pessoa, dura um tempo, não consegue, aí você acaba muitas vezes separando, aí começa de novo, e você vai trocando só 6 por meia dúzia, que você percebe que você continua mantendo os mesmos comportamentos, o mesmo padrão. Muitas vezes você atrai a mesma pessoa, só que com um corpo diferente, né? Mas a mesma história se repete. Às vezes isso acontece com o trabalho, às vezes isso acontece com a saúde, são muitas as repetições. Ou seja, você acaba caindo repetidamente no mesmo buraco e muitas vezes você não sabe por que caiu. Aí quando você está lá, você fala assim, puxa, eu estou de novo aqui. Aí você sai, levanta, quando você menos espera, cai lá de novo, até que chega uma hora que você acorda. Fala, puxa, por que eu estou caindo aqui? O que eu fiz para cair aqui? Qual é a minha responsabilidade? Como é que eu não caio mais aqui? Aí você começa esse processo de autotransformação. Autoconhecimento para gerar autotransformação. Mas precisou cair no buraco. Na realidade. E tomar consciência. Que escolheu cair naquele buraco. Porque você não evitou o buraco. Você tinha a chance de escolher ir por um outro lado. Você não foi. É isso que eu sinto, que é... Enquanto eu acho que a gente vai chegar nesse planeta de regeneração, o dia que boa parte da humanidade, pelo menos mais da metade, conseguir ver a realidade que a gente realmente vive. Sim.
Enquanto as pessoas não enxergarem isso, acharem que tá tudo bem, tá tudo certo, que isso aqui é uma maravilha, que o ser humano nunca viveu tão bem. Como assim? O ser humano tá vivendo muito pior do que Sim. na época dos meus avós. Sem dúvida. Sabe? Então, enquanto não cair essa ficha na consciência da maioria, nós não vamos ter uma revolução, uma transformação. Não. Todas as mudanças vieram de revoluções. Então, mas daí, qual o ponto que eu diverjo um pouco do Maurício, né? Eu acho que ele é um pouco negativo nas assumptions, né? Nas afirmações, nos pensamentos dele, né? Então, eu, por exemplo, vejo a vida... Eu sei que tem todos esses pontos que ele trouxe, mas eu tento ver de uma maneira mais, tipo, esperançosa. Então, a gente sempre contrasta nisso, né? Ele tá sempre achando que o mundo tá acabando. E eu falo, não, calma aí, ainda a luz no fim do túnel está próxima, entendeu? Então, eu acho que talvez um ponto que você falou que talvez seja relevante, até pro Maurício, para todos, que podemos achar que está indo tudo pro caminho ruim, mas a transformação é individual. É individual e, assim, o ruim é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de transformação e de crescimento. É importante que Exato, compreendamos isso. É isso. Né? Todas as dificuldades que surgem no nosso caminho são oportunidades de um salto na consciência, oportunidade de aprendizado, de transformação, de melhorias, né? Então, por isso que eu sinto que não devemos nos desesperançar, devemos receber os desafios com gratidão. Mas enxergando a verdade. Mas enxergando Saindo a verdade, da ilusão. saindo da ilusão. Então, mas se você sair da ilusão, já é um passo para que o coletivo se transforme. Sim. Certo? Porque eu fico, às vezes, quando a gente estuda, né, a história de grandes mestres, grandes avatares, eu falo, pô, mas por que eu e todo mundo, nós não acreditamos que a gente tem capacidade de também ser, pelo menos, parecido com eles? Parece que as pessoas não fazem esse questionamento, não falam, pô, mas eu sofro pra caramba diariamente. A maior parte das pessoas, é o que você falou, tem momentos de felicidade, mas no intervalo entre duas tristezas, entre dois sofrimentos. Por que as pessoas não pensam que é possível? O dia que elas acharem que isso é possível, elas vão falar, eu não aguento mais, e vão romper com aquilo. Mas essa emancipação, esse amadurecimento não pode ser forçado. É um processo natural De cada um. de crescimento de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um está no momento. Né? Imagina a vida dentro de uma semente. Né? Devagarinho ela vai recebendo ali as fricções, os estímulos, os nutrientes, até que ela rompe a casca. E aí vai crescendo, vai germinando, até que fortalece o suficiente. E aí dá flores, dá frutos. E cada um é como uma semente assim, entende? Então, a consciência ela vai se expandindo gradativamente. Cada um está num momento. Embora que, quando a gente olha para o coletivo, a grande maioria está mesmo ali adormecida. Que eu olho, por exemplo, quando a gente passou pela pandemia em 2020. Eu acredito que a Terra, ou o que for que criou Os cosmos. aquele vírus, ele não foi só pelo vírus, tinha uma mensagem por trás. Sem dúvida. Um aprendizado que parece que as pessoas continuam iguais, eram em 2019 e agora em 2025. Eu acho que ficamos bem piores. Piores? Eu acho que ficamos piores. Eu acho que naquele momento ali, quando estávamos sob a influência da Covid, aquela mortandade tremenda e nós tremendamente assustados, em pânicos, vendo a morte bem de pertinho mesmo. Aí sem poder se abraçar. Aí conseguimos alguns movimentos, vimos muita solidariedade, e pessoas abrindo o coração, estendendo a mão, altruísmo, cooperação, caridade, o amor se manifestando em muitas das suas dimensões. Total. As pessoas se perdoando, as pessoas, né? Mas aí quando chegou a vacina e fomos vendo, tá tudo certo, tá tudo sob controle, né? Não vamos morrer mais. Parece que demos alguns passos para trás, né?
Então, os mais egoístas ainda. Exato. Mais cruéis, mais perversos. Então, mas eu sinto que é a agudização dessa doença do ego. Para poder, então, conseguirmos chegar no expurgo e transformar. E para complementar esse seu raciocínio, tem uma frase muito bacana que você fala que é: venha o que vier, ame. Se você puder explicar ela pra gente. Então, por exemplo, para pegar essa frase, porque daí eu acho que se existe um professor universal para a nossa humanidade, ele jogou uma prova e a gente foi reprovado, obviamente, porque a gente até piorou, talvez eles joguem alguma outra coisa um pouco mais forte. Pode ser. Para a gente ver se acorda. Pode ser. E aí, quando vier essa coisa mais forte, nós teremos que amar essa coisa. Porque é o amor o solvente universal para todos os males. O amor é o remédio para todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Então, quando estamos adormecidos, quem está adormecido em nós? A consciência amorosa. Estamos, então, ao viver assim com a consciência amorosa adormecida, somos canais de ódio, de medo, de vingança, de raiva e competições, de toda ignorância, toda a insensatez, toda a estupidez, né? Então, quando acordamos essa consciência, nosso coração se abre e aí eu sinto que então você enxerga os desafios como oportunidades. É por isso que eu disse isso. Venha o que vier, ame. Venha o que vier, ame. E é com isso que você vai conseguir atravessar todos os desafios e todas as dificuldades. Muito perfeito. Mas eu tenho uma pergunta que é: com a sua evolução do que você conseguiu, você não se sente algumas vezes sozinho, meio solitário? Porque eu, com uma evolução muito menor, só que como a minha visão de mundo é tão diferente de boa parte das pessoas que eu convivo, às vezes eu me sinto, caramba, não é possível que ninguém vê o mundo do jeito que eu vejo, né? Peixe fora d'água. Peixe fora d'água. Imagino para você como você lida com isso. Então, eu tenho amigos espirituais. Então, uma das joias, né, do caminho é a Sangha. Sangha é a família espiritual, que é composta pelos alunos, mas também pelos outros mestres. Eu tenho alguns amigos com quem eu tenho a alegria de conviver, e de trocar, e de compartilhar. E isso preenche. Isso preenche, né? Então, se você me permite, eu te dar um conselho. Por favor. Você precisa de alguns amigos também espirituais que Exatamente. possam estar vendo o mundo como você, que possam estar ali compartilhando dessas percepções, sabe? Você precisa de uma sangha, né? De uma família espiritual para você poder se nutrir, inclusive, porque isso pode ser absolutamente solitário e difícil. Exato, porque um dos 8, né, são amigos, né? Amigos. E amigos são pessoas que compartilham com a sua visão de mundo. Isso. É isso mesmo. Olá, hein, Rosa? Uma boa tarefa para você, hein? Né? E por que você colocou aqui nesses 8 o espiritual em último? Pois é, na verdade é só... todos esses 8 têm a mesma importância. Eu não faço uma... Não tem uma hierarquia. Não tem uma hierarquia, né? Então... Como uma pessoa percebe que no espiritual ela está devendo? Não, quando ela tá, ela se sente desconectada, né, do sagrado, ela está distante do espiritual, distante de si mesma, ela está se sentindo solitária e perdida aqui nesse mundo. Sou eu, né? É isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisinha que a gente pergunta para vários convidados nossos aqui, né? Uma dúvida que é o seguinte: por mais que o que a gente tem que encontrar é a plenitude, né? E a plenitude está no agora. Se o senhor tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, você pudesse entrar nela e viajar para o passado ou para o futuro
para vivenciar qualquer história da humanidade, encontrar quem você quisesse, bater esse papo gostoso que a gente está tendo com você, com essa pessoa, você entraria nessa máquina e iria para onde? Para onde? Sim. Eu iria ali para o futuro para poder identificar as descobertas da neurociência que pudesse ajudar no descondicionamento da mente. O que pode ajudar no descondicionamento da mente? Porque é isso que vai proporcionar a libertação do sofrimento. Então você acha que vai chegar o momento que espiritualidade e ciência vão se de encontrar. fato se encontrar? Eu tenho essa certeza dentro de mim. Caramba. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Por quê? Porque eu vejo isso acontecendo pouco a pouco, né? Observando a evolução tanto da espiritualidade quanto da ciência. A espiritualidade, quando é autêntica, ela toca na ciência. E a ciência, à medida que ela vai evoluindo, ela inevitavelmente encontra a espiritualidade. Porque são extremos de uma mesma coisa. Porque sempre ficou meio que na humanidade como algo, como se fosse Separados. uma antítese, né? Que o cientista chama de pseudociência e a pessoa que é espiritual chama a ciência como se fosse algo superficial. Essa é mais uma ilusão. Mais uma ilusão. E chega um momento que nós vamos precisar derrubar as barreiras que separam a ciência de espiritualidade, que separa aquilo que a gente chama de sagrado e profano, né? O mundo espiritual. Não, tudo é espiritual. Tudo. Tudo é espiritual. Até a ciência. Inclusive a ciência. Inclusive a ciência. Inclusive a ciência. Mais uma vez, então, vai cair a dualidade. Vai cair a dualidade, exatamente. Seria um mundo não dual. Não dual. Não existe mais o bem e mal daí? Não existe mundo? mais bem e mal nesse mundo. Esse é o objetivo, né, nessa consciência superior, né, que estamos visando alcançar. Muito bom. Sensacional. Caramba. Perfeito. Qual que seria a palavra, hein, Rosa, que você acha? Ou se a gente quiser perguntar para o Baba, existe alguma palavra que você acha que resume o ensinamento que a gente conversou aqui? Autoinvestigação. Opa, muito Ou bom, seja, hein? para quem chegou aqui até agora, pra gente saber que você tá aqui ainda acompanhando a gente, né? Pô, tem os fracos, eles caem antes. Quem tá aqui, tá ouvindo eu falar agora, são os fortes. Escreve nos comentários autoinvestigação, certo? Certo. Que é a coisa mais importante, né? Mais importante. E Baba, se você puder deixar uma mensagem para esse momento que a gente está vivendo de transição planetária, para as pessoas conseguirem fazer essa passagem de uma maneira menos dolorida, mais sutil, mais amorosa, se você puder deixar uma última mensagem para o pessoal ali em casa. O que pode, de fato, ajudar essa transição a acontecer com mais doçura, com mais leveza, é você encontrar dentro de você gratidão por tudo que tem acontecido na sua vida. Experimente começar agradecendo sua família. Procura olhar nos olhos da sua mãe, mesmo que ela não esteja mais com você, nos olhos do seu pai, seus irmãos, de todos aqueles que compõem, né, a sua família, e poder dizer de verdade, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. E se por acaso você não conseguir chegar na gratidão de verdade, vá atrás de investigar, aí você usa a autoinvestigação para poder localizar aí as suas mágoas, seus ressentimentos, vai tratar de cuidar disso, vai tratar de transformar esses sentimentos dentro de você, vai tratar de iluminar suas sombras, né? E assim você vai aos poucos, todo dia, exercitando a gratidão por tudo aquilo que a vida te traz. Procure diariamente elencar pelo menos 5 coisas para você agradecer. Quer seja o sol, a chuva, o vento, a respiração, o sorriso de uma criança, uma oportunidade que surgiu para você, não importa o que seja, mas todos os dias, antes de dormir, você agradece pelo menos 5 eventos que surgiram no seu caminho.
Muito bom, hein, Nossa, Baba? Muito bom sensacional. mesmo. Ou seja, isso é amar o que vier, né? Amar o que vier. Gratidão. Seja o que 100%. vier, ame. E então aqui, pessoal, a gente ganhou o nosso exemplar aqui de Em Busca da Verdade, autobiografia de um yogi brasileiro, Sri Prem Baba. Conheçam aí o trabalho do Baba. Se você quiser também falar como que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a sua família espiritual. Eu tenho uma escola online que chama Sri Prem Baba Academy. Eu me encontro com os meus alunos regularmente, no mínimo uma vez por mês, para trabalhar um tema, para trabalhar um assunto. Trabalhamos todos os assuntos relacionados ao autodesenvolvimento, ao crescimento interior, né? Olá, Então, Rosa. desde os mais práticos até os mais subjetivos, os mais sutis. Então, temos lá um acervo imenso de todos os pontos relacionados à vida na Terra. Tudo aquilo que pode ser útil para a transformação tem ali. Nossa, que legal. Então, todos são bem-vindos a se matricular na Sri Prem Baba Academy. A gente vai colocar então aqui na descrição do vídeo, tanto É isso aí, o pessoal. link quanto As os formas... contatos do Sri Prem Baba. Sim, tem meu site e tem um site da própria academia, né? Onde tem aí um material vastíssimo que pode auxiliar você, com certeza. Sensacional, Baba. E aí, você gostou de estar aqui conosco hoje? Uma alegria, Foi adorei. muito bom. Nossa. Fluiu tão gostoso, Tão né? papo Foi natural, gostoso, né? Tão natural, Papo leve, nada gostoso. planejado, foi tudo acontecendo naturalmente aqui. Muito Ótimo. bom. Várias sincronicidades. Deixa eu dar o último recado para quem chegou até esse final, não deu like ainda, é uma vergonha, né? Com essa aula toda que tivemos aqui hoje. Então dá um like, por favor, no canal, se inscreve aí também. Exatamente, Vocês galera. acompanham mais o link que a gente faz toda terça e quinta, às 8h30 da noite. Exatamente. Inscreva-se aí no canal, que essa aula tenha sido mais uma ferramenta para o nosso autoconhecimento, né? E a palavra-chave aí, autoinvestigação, porque você só se transforma quando você reconhece o que você precisa que seja transformado, né, Perfeito, Baba? bom. exatamente isso. Dá um tchau ali, Exatamente. Baba. Dá pra um tchauzinho câmera. aqui, Baba. Alegria. Namastê. Namastê. Boa. Grande abraço. Riqueza, saúde e alegria. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.